Bem-vindo a mais um episódio do Cajado de Papel. Nós vamos hoje conversar um assunto especial para você, para nós, para a Igreja do Senhor, poder refletir um pouco sobre o ministério pastoral, a missionalidade dos nossos dias. Para o encontro de hoje, eu estou com Vinícius Jordão aqui comigo, amigo, companheiro de ministério, e nós vamos conversar sobre relevância e igreja e relevância. Fica conosco que o bate-papo pode ajudar você, a mim, a nós, a servirmos mais e de forma aprofundada no reino do nosso Deus. Cajado de Papel, um projeto aberto para a gente poder pastorear a nossa geração debaixo da palavra e orientado por ela. Que Deus possa abençoar a sua vida e nos abençoar nesse bate-papo. Vinícius, bem-vindo, cara. Bom demais recebê-lo aqui. Obrigado, Giovanni. Obrigado. Um prazer, uma alegria estar aqui no famoso Cajado de Papel. Famoso. Nesse estúdio maravilhoso, com essa estrutura espetacular. Lá em casa é famoso. E é uma honra poder estar aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. Obrigado você, cara, por aceitar, pela sua amizade na caminhada. É muito bom ter amigos no Ministério Pastoral. Vinícius, eu queria que você se apresentasse para quem está nos ouvindo aí, poder te conhecer melhor, saber o que você anda fazendo, por onde você andou e hoje o que você está ocupando seu tempo com o Ministério Pastoral, sua vocação. Legal. Se apresenta aí para a turma. Bom, meu nome é Vinícius Jordão, sou casado com a Juliana há 11 anos, pai do Isaac, de 3 anos, e pai do Caleb, de 1 aninho, que fez 1 aninho semana passada. Sou pastor presbiteriano, esse ano fazendo 10 anos de ministério pastoral. Plantei uma igreja aqui em Goiânia, a Igreja Presbiteriana na Vida. Foi uma experiência muito legal. Projeto, plantação, organização, foram coisas de 3, 4 anos. Depois fui pastorear na Igreja Presbiteriana do Petrópolis, em Séries. Lá fiquei por 8 anos, até ano passado. E foi uma experiência linda, uma igreja linda, foi espetacular. E hoje eu estou pastor na Mosaico, Igreja Presbiteriana em Anápolis, que está sendo uma experiência também muito legal. Uma igreja que está começando, uma igreja que foi organizada aí dia 6 de novembro ano passado, então tem pouco tempo. E a gente está podendo ali ver uma igreja nascer, poder sonhar com os projetos de base, de fundação de uma igreja, com os desafios que uma plantação tem. Então isso é uma coisa que mexe muito com o meu coração. Bênção. Porque plantação foi uma coisa que sempre esteve presente no meu ministério, né? Como eu disse, eu comecei o ministério pastoral justamente num processo de plantação de igreja. De lá para cá a gente vem se aproximando de algumas organizações nesse sentido. Hoje eu faço parte de uma organização chamada City to City Brasil, que colabora no processo de plantação de igreja, treinando plantadores, fomentando o processo de parcerias para a plantação, trazendo apoio para igrejas locais, e tem sido um privilégio também servir dessa forma o reino de Deus. Que show, bom demais. Vinícius, a gente só tem notícia boa do seu ministério, da sua caminhada, e hoje eu espero que... porque as unhas a gente não divulga. É isso aí. Mas... às vezes não depende só da gente não, viu? Vinícius, bom demais. Cara, o intuito desse espaço nosso aqui é poder trazer gente pra gente conversar sobre a igreja local. Legal. Para quem não me conhece, tá nos acessando aqui, eu também sou pastor, né, de igreja local. Esse é o meu 13º ano de ministério e eu tenho pedido a Deus que abençoe a minha geração, me incluo totalmente aí dentro desse pedido, para que a gente não tire o coração da igreja local, do ministério local. E esse espaço de podcast aqui é justamente um espaço para a gente fomentar a discussão, a boa reflexão sobre o ministério local, sobre a igreja do Senhor, o ministério da palavra, hoje o púlpito e o aconselhamento, a estratégia de plantação de igreja, de gestão. A gente quer conversar sobre isso. E o assunto que eu guardei para nós hoje é sobre relevância. Show. A igreja precisa ser relevante, dá para ser relevante, afinal de contas, o que é relevância quando nós estamos falando de igreja? Tem como ser relevante e isso não ser uma coisa boa? Ou seja, tem relevância que não presta, que não é boa? A minha pergunta é assim, nós vamos ficar até que horas aqui? Porque...
Mas olha, eu acho que a igreja precisa ser relevante. Acho que ela precisa entender o que é ser relevante, porque eu vi recentemente um documentário que está na HBO, que conta a história da Hillsong e da visão do Brian Houston. Ele escreveu um artigo no início da igreja, coisa de 30, 40 anos atrás. O nome do artigo é A Igreja que Eu Vejo. Tá. E aí nesse artigo ele começa a numerar ali: a igreja que eu vejo é uma igreja influente, a igreja que eu vejo é uma igreja que alcança pessoas, e aí ele foi colocando ali. Mas uma palavra que se destaca muito nesse discurso de Houston é que a igreja que ele vê era uma igreja que influenciaria o mundo. E aí eu acho que eu estou pegando esse ponto para a gente tentar fazer uma diferença do que seria uma igreja influente para uma igreja relevante. Eu acho que quando a gente pensa em igreja influente, a gente está pensando numa igreja que ela precisa aparecer, ela precisa se fazer vista. E eu não acredito que necessariamente relevância tem a ver com isso. Relevância me parece que tem mais a ver com as pessoas sentirem a necessidade de te ver. Tá. Então, quando eu penso no ministério de Jesus, e eu não estou totalmente tirando uma coisa da outra, eu sei que elas estão muito conectadas, assim, relevância e influência está muito próxima. Eu acho que existe um grau de influência na relevância, existe um grau de relevância na influência. Mas quando eu olho o ministério de Jesus, Jesus não sai procurando as pessoas dizendo assim: olha, me vejam, eu sou Jesus, eu que sou o Messias prometido. Não, pelo contrário, as pessoas eram curadas e falaram: não fala nada não, porque ainda não é a hora. Mas as pessoas estavam com uma necessidade muito grande de ver Jesus, de aprender de Jesus, de estar em Jesus. Então uma igreja, eu acho que ela tem que despertar isso. Despertar essa necessidade nas pessoas, delas estarem ali, delas quererem fazer parte daquela comunidade, delas desejarem trazer outras pessoas. E aí a gente está falando de um processo que ele é absolutamente orgânico, né? Então eu acho que relevância a gente pode tratar dessa forma. A gente poderia ter uma abordagem teológica, né? Alguns vão pegar o texto de Atos 2 ali, 42, e vão dizer que uma igreja relevante é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, é uma igreja que vive a realidade da comunhão, é uma igreja que compartilha os ministérios da fé, a ceia, o batismo, por aí vai. É uma igreja que ela cuida um do outro com assistência interna e assistência externa. E eu acho que tudo isso faz parte dessa composição maior. Tá. Então uma igreja que ela cumpre todos esses requisitos de Atos 2, ela naturalmente vai ser uma igreja em que as pessoas vão perceber. E aí uma pergunta diagnóstica que a gente pode fazer para uma igreja, se essa igreja é relevante ou não, seria o seguinte: se a igreja em que você está hoje deixasse de existir, alguém sentiria falta dela? Alguém perceberia que ela não existe mais? Uau. Eu acho que essa é uma maneira da gente perceber se a gente está sendo uma igreja relevante ou não. Ótimo. Tá aí, tô te ouvindo e tô vendo que tá pulsando a palavra importância ao lado do termo necessidade que você colocou. As pessoas terem necessidade daquilo que está sendo feito ou daquilo que é proposto e elas então se sentirem atraídas àquilo. Isso. Porque hoje, se a gente faz uma engenharia reversa do que seria relevância hoje, daqui para trás, ou seja, do nosso momento para os tempos de Jesus, parando em Jesus no caso para aproveitar seu exemplo, nós vamos encontrar hoje totalmente a ideia de relevância por número, atenção e audiência. Há quem diga que a moeda mais cara hoje é a atenção. Por isso que hoje você entra num site, você tem que clicar ali em aceitar ou não os cookies. E isso tem a ver com captação de dados, tem a ver com o uso dos seus dados, tem a ver com venda e negócio, tráfego. O Google está aí, as outras plataformas de pesquisa estão aí. Elon Musk acabou de anunciar ontem, acho que foi ontem, pelo menos essa semana, outra plataforma aí, um tipo de chat de pesquisa com inteligência artificial embutida que é para desbancar o Google. A pressuposição é essa. A presunção é essa, inclusive. E tudo isso hoje é uma estrutura para captação de audiência, para vender audiência. É difícil hoje, no mundo das redes sociais,
falar sobre relevância e não falar sobre audiência, sobre aprovação pública, curtidas, views. Quando a gente traduz isso imediatamente para a igreja, a gente vai querer traduzir isso em termos de audiência pública, de se as pessoas estão vindo, se as pessoas estão sendo alcançadas, se as pessoas estão olhando, se as pessoas estão recebendo. Hoje a igreja está na internet, a gente quer saber se as pessoas estão ali online. Isso tudo pode deixar a coisa um pouco obtusa, um pouco confusa, e a gente não vê o que está por trás dos números, né? Por trás da audiência, que eu acho que ela tem sim o seu lugar, né? Mas se eu valorizo o que você está falando no ministério de Jesus, a palavra importância está em primeiro plano, antes da própria audiência. O que estava sendo feito no ministério de Jesus era importante para aquelas pessoas, importava. E quando você faz essa pergunta diagnóstica, a pergunta perigosa: será que o meu bairro vai sentir falta da minha igreja se a gente sair daqui? Será que as pessoas que circulam essa igreja vão sentir falta? Ou seja, essa igreja, e eu não estou falando da sua estrutura física, nem da sua institucionalidade, mas a sua movimentação e presença cívica, né, por estar aqui, importa para alguém, toca a vida de alguém, chega na importância de famílias e de pessoas? Essa é uma pergunta muito séria para saber se a gente está honrando o discipulado de Cristo, porque Cristo importava e incomodava. Esse é um ponto que eu acredito que a ideia de relevância ela está presente, que é o seguinte: nós estamos respondendo as perguntas que as pessoas estão fazendo, e a resposta que nós estamos dando é o Evangelho de Jesus, porque aí são duas categorias diferentes. Porque, por exemplo, a gente olha hoje uma igreja que se desenvolve numericamente, né, tem uma boa audiência, uma grande audiência. Há duas tendências no nosso coração. A primeira é, bom, o que eles estão fazendo que nós precisamos copiar? Ou a segunda é, com certeza tem alguma coisa de errado com aquela igreja, porque se ela está crescendo desse jeito, fizeram alguma coisa de errada. E eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: qualquer igreja, ela precisa pensar como que eu vou responder, ou quais são as perguntas que estão sendo feitas. E aí, por exemplo, quando a gente vai passar a ideia de plantação de igreja, um cara vai plantar uma igreja, né? Lá na City to City a gente faz esses cursos e a gente vai dizer o seguinte: olha, você precisa fazer o estudo demográfico, você precisa fazer um estudo detalhado do seu bairro, você precisa entender quantas farmácias tem no seu bairro, quantos hospitais, quantos supermercados, se tem escola, se não tem, o que isso significa para a realidade daquele bairro, como que isso comunica, não sei o que, papapá, se são famílias, se são solteiros, se tem criança, se não tem. Por quê? Porque quando eu tenho toda essa quantidade de dados, eu começo a entender o seguinte: bom, essa igreja, então, para que ela possa responder à realidade em que ela está inserida, ela precisa ter um bom ministério infantil, por exemplo. Ela precisa ter uma atenção especial a uma característica de fala mais intelectualizada, porque essa realidade aqui é uma realidade mais culta. Essa igreja precisa ter uma realidade de fala mais simples, porque é uma... Então, eu estou tentando entender o cenário que eu estou para ser assertivo na minha comunicação. E está tudo certo, eu acho que ser relevante tem passos nesse sentido. Agora, algumas igrejas, elas se desenvolvem porque elas fazem isso muito bem, mas o problema é que a resposta não é Jesus. Opa. E aí a resposta é uma autoajuda, a resposta é... Eu vi um cara, você deve ter visto essas propagandas que aparecem pra gente no Instagram, um rio rapidinho aparecendo e falando assim: olha, você quer ser um cara rico na internet? Pega o tema que você quer falar, pesquise no mundo 10 vídeos, os 10 vídeos mais vistos desse tema, parafraseia o que foi falado ali, muda o título e publica. Faça isso todo dia, não sei quantas vezes por dia, não sei quantas vezes por semana, não sei quantas vezes por mês, em 6 meses você está rico. Cara, a igreja não é isso. Thiago Negro. Então, a igreja não é você fazer isso. Essa fórmula, olha só que loucura, Giovanni, ela pode dar certo porque eu alcancei uma audiência, porque eu alcancei um número. Mas da perspectiva do evangelho, ela não deu certo, porque corações não foram transformados. Porque ainda que as estratégias sejam importantes, ainda que a comunicação seja importante, ainda que a estética seja importante, o que muda, o que transforma é a verdade do evangelho. E se a verdade do evangelho não for a resposta, então nós não temos relevância. Agora, o que a gente acaba tendo como resposta muitas vezes? A gente diz assim: bom, essa galera está toda errada,
Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ser fiel às Escrituras. E essa fidelidade às Escrituras está falando de uma boa exegese, de uma explicação bem detalhista, exegética do texto, etc. e tal, mas não necessariamente aquilo ali está trazendo qualquer tipo de resposta. Tem um livro de Steve Larson que ele fala sobre pregação que eu achei muito interessante. Ele diz assim, uma pregação que prega como se fosse a morte, ela gera morte, ainda que seja a exposição exegética do texto bíblico. Uau. E isso é uma afirmação muito forte, porque o que ele está querendo dizer ali? Esse evangelho ele é feito para aplicação dentro de um contexto, Sim. dentro de uma realidade. Eu preciso saber que diferença que isso faz para o meu casamento, eu preciso saber que diferença que isso faz para criar o meu filho, eu preciso saber que diferença que isso faz na relação que eu estou inserido com as pessoas. Sentido único, aplicações distintas. Sentido Exatamente. único, manifestações do sentido de forma distinta. E aí, eu olho para algumas igrejas e eu vejo assim, cara, é uma igreja que tem uma boa estrutura, tem um pastor sério, tem uma liderança legal, mas eles estão respondendo perguntas que ninguém está fazendo. Vamos fazer uma reunião de jovens, de mocidade. A palavra mocidade já é antiga. Vamos fazer uma reunião de mocidade para discutir sobre ficar. É pecado ou não é pecado? Isso é relevante para os dias de hoje? Esse termo é relevante para os dias de hoje? Esse termo nem é usado mais nos dias de hoje. Mas tem gente que está fazendo isso. Ou seja, nós estamos respondendo a pergunta que não tem ninguém fazendo. Ninguém está perguntando. Então, se eu quero ter uma igreja que seja relevante, eu preciso entender, cara, é importante eu comunicar. É importante eu saber quais são as perguntas. E agora é importante eu apresentar a resposta do Evangelho no contexto em que essas perguntas me são apresentadas. Excelente. Talvez seja necessário a gente dar um passo atrás, mínimo, e entender em poucas palavras até o que é igreja, para saber o que é uma igreja relevante. Legal. Porque quando a gente define o que é esse objeto, a gente vai conseguir pensar os seus predicados melhor, né? Porque o que é a igreja, afinal de contas? Se não um plano encarnacional de Cristo através de pessoas. Ou seja, é uma estratégia histórica, divina, de alcançar pessoas no plano histórico. Deus decide revelar a sua palavra através de uma semente que é boa, e essa palavra então transforma vidas, conversão, santificação, frutificação, dons, missão. E essas pessoas, mediante o Espírito Santo que as dota, que as inspira, outras vidas são alcançadas pela mesma palavra ou mesmo evangelho. Essa é a igreja em movimento na história. Então, se eu coloco essas definições em pauta do que é a igreja, que é essa movimentação divina na história, eu coloco alguns limites de segurança para saber como é que ela está tendo, entre aspas, sucesso de acordo com a sua identidade ou relevância de acordo com a sua proposta. Nesse sentido, uma igreja que se vale da semente do evangelho e outras vidas são alcançadas por esse evangelho, nós então estamos falando de sucesso. Não em termos mercadológicos, pragmáticos, mas em termos de proposta e realização. A proposta da igreja é ser testemunha do evangelho vivo, que é o Senhor Jesus Cristo, na vida de pessoas ao longo da história. É a igreja militante histórica. Enquanto essa igreja estiver vivendo esse evangelho, anunciando esse evangelho e vendo esses frutos, ali nós vamos ter a certeza de que tem sucesso. Está tendo uma importância pública, porque essa semente funciona, a semente do evangelho, ela funciona, ela gera frutos. E aqui a gente já começa a ver, Vinícius, exatamente o que você disse, se nós estamos respondendo com o evangelho as perguntas que estão sendo feitas. Se estamos respondendo as perguntas que estão sendo feitas ou não, é um problemaço que a gente tem que resolver, mas vamos colocar ela aqui em segundo lugar. O primeiro lugar é se eu estou respondendo com o evangelho qualquer pergunta. Exato. Porque se eu não tiver, não importa as perguntas que estão sendo feitas, as respostas não vão valer. Agora, se eu estou respondendo com o evangelho,
as perguntas agora têm chance de serem alvos de transformação, serem alvo de mudança, de luz. Porque o Evangelho é a minha resposta. Exato. Então, enquanto uma igreja se entende como veículo da palavra de Deus e canal do Evangelho, a cultura local pode ser alcançada por esse Evangelho. Sim. Aí, aqui entra, talvez, nos moldes de Cristo, a contextualização. E por que eu estou falando nos moldes de Cristo? Porque Jesus ainda é o nosso maior parâmetro de contextualização pública e cultural. Ele se encarna, poxa. Um Deus logos, verbo, se encarna. Ele entra no drama criado, da matéria. Ele é o engenheiro, o designer por trás disso. E ele se faz coisa e criatura, de certa forma. Passivo de dor, de cultura. Ele vem aprender a falar dialeto, a vestir, calçar sandálias, a vestir roupas, a se instrumentalizar de cadeiras e até construí-las. Ele entra na cultura e usa essa cultura. Ele fala aramaico, ele fala hebraico. Ele fala com as pessoas através desse dialeto de uma forma que as responde. Ele as provoca. Ele é subversivo, ele é direto, ele fala por parábolas quando ele quer ser entendido por uns e não por outros. Ou seja, ele usa da literatura, ele usa da gramática, ele usa do seu tempo. Jesus não vem com nada angelical, aparentemente, a despeito dos milagres. Mas no mais é muito cultural, Jesus se contextualiza. Cara, você está contando isso aí, eu estou lembrando da experiência que eu tive como seminarista. Por um ano, eu fui ajudar numa congregação no Goiânia Viva, que é um bairro aqui de Goiânia, que eu nem sei como tá lá, porque tem 12 anos isso, 13, alguma coisa assim. Mas é uma comunidade muito simples. E eu estava no seminário. No seminário a gente está empolgado, a gente está conhecendo ali a exegese, os termos do grego, do hebraico, e dos seus teólogos fulano, beltrano e ciclano, e não sei o quê, E eu fui fazer uma série de pregações lá em Efésios. Olha o texto que eu escolhi, Efésios. E aí logo no primeiro capítulo, predestinação, e pai, segundo capítulo, terceiro. Aí lá para quarta pregação, quarto domingo, um senhor muito simples. A igreja funcionava na garagem de uma casa. Ele disse assim para mim: pastor, eu era um menino jovem, mas assim, na comunidade dessa você está pregando, as pessoas te veem como pastor, né? Então ele: pastor, olha, a gente gosta tanto de você, você é tão joia, mas eu preciso falar um negócio pro senhor. Eu não entendo nada do que você fala. Eu não estou entendendo nada. A pregação foi ótima, mas eu não entendi nada. E aquilo foi tão importante para mim naquele momento, porque eu estava ali empolgado com a teologia que eu estava conhecendo, que estava ardendo no meu coração, e aquele negócio, e eu queria passar aquilo para as pessoas. Mas eu estava passando do jeito errado, para um público que não ia entender o que eu estava falando, não daquele jeito. E ali foi tão legal. Eu continuei a pregação em Efésios, só que aí a minha abordagem foi uma abordagem muito mais simples, né? E aí depois a gente se depara com aquele livro de Spurgeon que fala sobre pregação, que ele diz que pensava na criança de 8 anos, porque assim ele saberia que todos os demais entenderiam, né? Para mim, essa ideia de contextualização está muito ligada a uma ideia de comunicação assertiva, né? Então, e aí mais uma vez a gente faz aquela ressalva aqui. Igrejas emergentes, chamada emergente, na igreja parede preta, né, que o pessoal está chamando aí agora, elas são muito boas numa comunicação assertiva. Elas têm uma facilidade, elas estudam isso, levam esse negócio a sério. E parece que isso é inimigo da Bíblia. Fala, não, se eu vou estudar sobre comunicação, se eu vou fazer um cenário desse aqui de podcast, um negócio todo show de bola, tal, não, isso não tem a ver com o meu conservadorismo bíblico, isso não tem a ver com a minha exegese, isso não tem a ver com o meu pensamento sobre a Bíblia e Cara, olha para Jesus. Jesus contava parábolas. Olha para os evangelhos. Os 4 foram escritos para pessoas diferentes, contando a mesma história de uma perspectiva que eles entendiam. Eu olho para o apóstolo Paulo, né? Ele diz que falava com os doutos como os doutos, com os simples como os simples. Ele se fazia da maneira que era necessário. Comunicação.
Contextualização é uma comunicação assertiva. E aí a gente volta. Então tá tudo ligado. Se eu tenho uma comunicação assertiva é porque eu identifiquei bem quem são, eu identifico quais são as minhas perguntas, quais são as demandas da sociedade hoje. Então eu agora penso em como eu vou comunicar isso de uma forma que essas pessoas vão entender. E a minha resposta, aí sim, é sempre o Evangelho de Jesus. Porque a resposta é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho de Jesus que gera transformação. E aí talvez aqui nesse última barreira aqui, algumas ações podem estar sendo equivocadas, porque a gente pensa em autoajuda, em outras realidades. E o Evangelho de Jesus sendo a resposta é o que gera transformação. Agora, quando a gente pensa numa igreja histórica conservadora, em geral, a gente está dizendo o seguinte: nós não estamos preocupados com comunicação. Por exemplo, tem uma igreja lá em São Paulo que tem uma plaquinha lá escrita assim: proibido trajes inadequados para esse ambiente de culto solene. Cara, você imagina uma prostituta, imagina a mulher adúltera de Jesus querendo entrar nesse lugar. Eu não estou dizendo que você tem que ir com um traje inadequado para um culto. O que eu estou dizendo é o seguinte: ali eu já estou selecionando que tipo de pessoa eu quero alcançar para Jesus. Perfeito. Então, isso, eu não sei se a igreja tem esse papel de selecionar quem são as pessoas que nós vamos alcançar para Jesus. A sensação que eu tenho é que nós estamos aqui e precisamos alcançar todos aqueles a quem o Espírito enviar. E se o Espírito enviar uma prostituta, eu preciso conversar com ela. E se ela enviar uma mulher de negócio, eu preciso conversar com ela também. E se as duas estiverem no mesmo ambiente, eu preciso conversar com as duas. E a resposta para todas essas situações vai ser o Evangelho de Jesus. Perfeito. Então, cara, eu fico pensando nisso, sabe? Como que a gente pode ser relevante? Eu acho que é isso. Entenda as perguntas, tenha uma comunicação assertiva e responda com Jesus. Perfeito. Porque é tudo sobre Jesus. Senão, o que a gente acaba fazendo é uma pregação moralista. Sim. Então a gente vai dizer para a prostituta: não faça mais isso. Vamos dizer para a mulher de negócio: não faça isso, isso e isso que é errado. Vamos dizer para não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. E aí todo mundo vai tentar ter uma conduta moral equilibrada. Não vai conseguir, porque nós sabemos que o coração do homem é escravo do pecado. Vai se frustrar consigo mesmo, não vai encontrar o perdão em Cristo e pronto. O coração não foi transformado e Jesus não fez diferença. É tudo sobre a semente aqui, nesse raciocínio todo. A parábola do semeador, ela é ainda muito provocativa. Quando ela denuncia que o problema nunca foi a semente. O problema nunca foi a semente ali representando, claro, o Evangelho e a palavra. O problema nunca foi a qualidade do conteúdo do Evangelho. O Evangelho funciona. O problema é como plantamos, onde plantamos, as circunstâncias, ou seja, tudo que está em volta do Evangelho. O Evangelho por si, ele tem tudo o que é necessário para germinar, para poder dar frutos, né? Que significa a edificação do Evangelho, a identidade de Cristo, os dons do Espírito e tudo mais que o Evangelho provoca na nossa vida. A vida de arrependimento, de santidade, enfim, o Evangelho com todo o seu poder está na semente, ou seja, na própria palavra. E aí você imagina o seguinte, Ivani, a gente precisa ter um desafio aqui na nossa mente. Porque dizer para mim, e aí é um pensamento muito meu, né? Posso até ser morto por isso, assim, né? Socialmente falando, tá, gente? É figura de linguagem. Mas eu não consigo conceber esse evangelho que sempre dá certo, cair num solo fértil e não florescer. Claro. Nesse sentido, eu não consigo conceber uma igreja que está pregando a verdade do evangelho de Jesus de forma assertiva, respondendo perguntas que estão sendo feitas, e pensar que essa igreja não vai se desenvolver. Quer ver um exemplo simples? Um dos grandes males dos nossos dias é justamente a solidão, né? E a igreja é uma resposta natural a isso, porque nós somos chamados a ser um povo. Sim. Há um senso de coletivo, de pertencimento. Mas será que como igreja nós estamos explorando isso, ou nós estamos fazendo da igreja um clube social onde as pessoas continuam se sentindo sozinhas? Ou seja, na minha igreja há uma estrutura onde as pessoas possam se relacionar? Quer ver uma coisa que a gente experimentou lá em Séries? A igreja tinha uma estrutura
em que a porta da igreja era para a rua. Então a igreja acabava o culto, as pessoas saíam e não tinha mais nada. A igreja não tinha um terreno grande, mas não tinha nada assim. E aquilo me incomodava tremendamente. Um dia eu chamei o conselho e falei, irmãos, nós precisamos criar uma estrutura aqui onde a gente dificulte a saída das pessoas. Aí os caras falaram, como assim? Falei, não, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Chamou um arquiteto e tal, ele projetou o templo de lado e jogou a saída e a entrada da igreja para dentro do próprio terreno da igreja. As escadas continuaram no mesmo lugar, a entrada no mesmo lugar. Só que ela dava agora direto para um pátio muito grande, bem organizado, bonito, com espaço para as crianças muito legal. Então, o que acontecia? O cara ia com o pai, agora depois desse segundo momento, o cara ia com os filhos, quer dizer, os filhos estavam lá no departamento infantil, numa estrutura muito legal. Um pátio muito grande. Até que esse pai achar esse menino, ele ia ter que parar para conversar com alguém. Olha. E a gente constatou o seguinte, Ivani, olha só, essa ação. O culto acabava 9 horas, 9h20, a igreja já tinha tudo fechado, o diácono trancou tudo, todo mundo foi embora. Depois que houve essa mudança estrutural, a gente saía só depois das 10. Excelente. Porque houve comunicação, houve conexão. Eu estou dando um exemplo aqui muito simples e talvez você está pensando, mas a igreja não tem dinheiro para fazer isso. Tem, meu irmão. Você precisa ter só criatividade. Você quebra uma parede daqui e abre uma porta de lá, você já conseguiu. A questão é, nós estamos preocupados em responder a essa ideia de comunidade. Porque hoje a gente está vivendo num ambiente onde as pessoas estão mudando. Alguém chegou de uma cidade, foi para outra sem conhecer ninguém. Sim. E a igreja é esse ambiente de conexão. E a pessoa está entrando na minha igreja e ninguém fala com ela, ninguém pergunta nada para ela, ninguém se importa com a vida dela. Ou se faz isso de forma hoje muito marqueteira. Então a gente pega os dadozinhos assim, liga, olá, seja bem-vindo à igreja, você é um prazer ter você aqui conosco, estamos enviando um brinde para você. Não, a pessoa quer gente, a pessoa quer conexão, a pessoa quer... E o Evangelho nos dá isso. O Evangelho me chamou para ser assim. O Evangelho me chamou para ter essa conexão. Eu tenho até uma crítica a esse negócio de pastor solitário, sabia? Porque a minha crítica é o seguinte, se pastor lida com gente, como é que ele pode ser solitário? Com certeza. Não deveria. Por que ele é solitário? Porque ele se coloca num pedestal. Sim. Então ele pega o título de pastor e joga lá para cima. Eu não posso me relacionar de maneira completamente entregue aos outros. As pessoas não podem ver a minha fragilidade. As pessoas não podem ver as minhas fraquezas. As pessoas não podem ver que eu também peco. E aí a gente cria uma barreira, uma distância. E não cria amizade, não cria corpo, não cria laço. E eu acho que isso é uma concepção equivocada do ministério pastoral. O ministério pastoral é um pecador que foi chamado por Deus para caminhar com outros pecadores. Nós não somos nada de especial. Não temos nada de especial. E ainda assim, mesmo sem ser especial, nós tivemos esse chamado especial de Deus. Com certeza. Então é um privilégio muito grande, né? Exato. Acho que eu falei demais. Você está aqui para isso, cara. Vinícius, para mim, a relevância está dentro dessa dinâmica que você explanou muito bem sobre, como eu disse anteriormente, saber o que somos e para o que fomos enviados. Identidade, responsabilidade. Quando eu sei o que é a igreja e para o que Deus a enviou, nós vamos esbarrar com ensino. Ele quer que o mundo conheça a Ele e a sua vontade através da igreja, conheça a Jesus Cristo através da igreja. Então temos uma responsabilidade de comunicação, como a gente falou bastante sobre isso aqui. Não dá para ser relevante, entendendo que precisamos, não dá para ser relevante sem comunicar o Evangelho. Não dá. Ponto. Impossível. E a comunicação ela é feita não apenas de forma objetiva, através do discurso, dos métodos didáticos e de ensino, mas também do testemunho, a vida no Evangelho, nossa vida prática. Tem uma frase muito famosa que é atribuída a muitos autores famosos aí, que eu sou muito crítica a essa frase, inclusive, que diz assim: pregue o Evangelho a todo tempo e, se necessário, use palavras. Essa frase ela corre um grande risco de subverter uma das maiores ordens no Evangelho, que é
fale e anuncie, a fé virá pelo ouvir da palavra de Deus. Então assim, mas ela tem um quê de verdade, que é a necessidade do testemunho, da vida no Evangelho. Então, nós anunciamos ensinando, nós vivemos o Evangelho, experimentamos ele, e nessa hora de ser contundente com o que nós pregamos e de experienciar o Evangelho, não tem como abrir mão de pessoas. E aí eu queria valorizar esse ponto. Porque se eu posso usar aqui uma expressão mercadológica, o nosso business é pessoa. Exato. É gente. Então assim, se por um lado o pastor não deveria ser solitário, por outro também não poderia não gostar de gente. Ah, com certeza. Se o cara não gosta de gente e resolveu ser pastor, Vai ele plantar tá no batata. negócio errado. Não, Exatamente. Ele não foi a voz de Deus que ele ouviu, Exato. não. Foi outra coisa. E eu vejo assim, que não só o ministério pastoral, mas o ministério cristão, como discípulo de Jesus, nós estamos no ramo de gente, nós lidamos com pessoas. Se eu quero ser uma igreja no meu bairro, na minha cidade, o que eu mais preciso prestar atenção logo depois que eu estou aqui focado em agradar o Senhor e glorificá-lo publicamente é em como eu trato as pessoas. Inclusive isso não é uma coisa adicional, é contundente com glorificar a Deus. Como eu trato as pessoas, como as pessoas são recebidas, como as pessoas são treinadas, como as pessoas são amadas. E como eu também me deixo amar por elas. Então a gente vai vendo que na identidade de igreja, como corpo de Cristo presente na história para o mundo, nós vamos ter então uma necessidade de adoração, vista na sua responsabilidade, de comunhão com pessoas. Não tem como ser igreja sem ter comunhão, não tem como ser igreja sem adoração, sem contemplação, sem celebração. E não tem como ser igreja sem o ensino, a comunicação. Ou seja, a gente faz discípulos, a gente treina pessoas, a gente se relaciona, e essa foi a forma que Jesus nos ensinou a discipular, caminhando. Isso vai ficando, parece que cada vez mais desafiador, caminhar com gente, gastar tempo com gente. Parece que o tempo está muito curto para gastar com algumas pessoas. Só que Jesus nunca revogou esse método. Ainda é gente, corpo a corpo, ainda precisamos caminhar com pessoas. Precisamos ter estruturas que recebam. Precisamos de uma estrutura de recepção, de integração das pessoas. E ainda eu vejo que o ministério local da igreja, que tem suas 4 paredes, a igreja que tem seu púlpito, que tem sua hora de adoração pública dominical, por exemplo, isso ainda é muito poderoso do ponto de vista de alcançar esses alvos do evangelho. Por quê? Porque nós temos a condição de experimentar e dar a experiência a outras pessoas um pouco disso tudo numa hora dominical aqui. Ou seja, receber pessoas com o afeto de Cristo, com a abertura de Jesus e do Evangelho. Todo tipo de pessoa pode ser bem recebida. Isso não quer dizer outra coisa, quer dizer isso. Quer dizer sobre ser abordada, ser recebida, estarmos prontos para amar qualquer tipo de pessoa. Por quê? Porque elas precisam do Evangelho. As pessoas que se encontravam com Jesus era todo tipo de pessoa. Pessoas com as quais nós não queremos nos relacionar, via de regra. Pessoas distintas. Mas o que acontece com esse encontro? Elas saem de perto de Jesus transformadas. Eu falo do encontro físico. Jesus fala, agora vai e não peques mais. Ou seja, você passou por mim. Sua vida foi transformada. Exato. Nós, ao sermos receptivos, abertos para pregar a palavra, nós temos a chance de trazer transformação num bairro, numa certa região da cidade. A igreja presente ali, ela incomoda as trevas. Ela traz limpeza para esse bairro, limpeza mesmo, de rua. Tem uma igreja, a de Pirinópolis, está fazendo um trabalho lindo agora, recentemente. Eu vi isso aí. Você viu isso? De pintar algumas casas e limpar... Eu esqueci o nome do projeto, acho que é Jesus Limpa Tudo. Acho que é isso mesmo. Acho que é isso. Cara, é isso. Pode parecer muito pontual demais, pode parecer muito... um movimento muito único, mas é muito significativo. Porque
A gente está ali pregando o evangelho para espantar as trevas. E a cidade, então, ali foi impactada com essa ação, onde eles saíram uniformizados ali com essa frase, Jesus limpa tudo, catando lixos da cidade, limpando a cidade turística. Então, é muito significativo uma ação como essa, onde a igreja mostra para o bairro, nós estamos aqui para o bem da cidade. E o bem da cidade é o que Jesus quer da cidade. Exato. E eu lembro de um outro episódio mais particular, esse, na cidade de Anápolis. Tive o privilégio de conviver naquela cidade lá quase metade da minha vida, pastoreando ali também. E a gente fazia um trabalho ali próximo ao bairro Filóstro, no Jardim Primavera. E nós conhecemos ali a Dona Elza. Dona Elza era uma avó que criava 3 netos. Os pais desses netos, todos ali, cada família, netos de pais diferentes, com histórias muito trágicas, por violência, até envolvendo assassinato na família. E ela criava esses netos ali com muito carinho. O evangelho chegou na vida da Dona Elza através ali da igreja e ela se converteu a Jesus Cristo. Jesus transformou a vida dela e nós fomos surpreendidos e nos encantamos com uma das primeiras reações dela pós-evangelho. Ela disse que não tolerava mais a bagunça do quintal dela. E o quintal dela realmente era bem bagunçadinho. Tinha pedaço de máquina de lavar roupa, resto de bicicleta, brinquedo. Ela acho que ela acumulava algumas coisas. A Dona Elza se incomodou com aquilo de tal forma que ela começou a limpar. Começou a varrer. E claro, a igreja ajudou, até pôs luz elétrica ali, né? Pôs energia na casa dela, ajudou a construir um banheiro que ela não tinha. A igreja estava ajudando aí de formas mais estruturais a casa dela e tudo mais. E ela falou, eu preciso limpar minha casa. E a gente vê esse incômodo e essa movimentação dela. E eu lembro de ficar reflexivo pensando, esse é o evangelho. O evangelho, ele transforma o nosso coração e essa é a coisa mais imprescindível. Mas o evangelho também arruma o nosso quarto. O evangelho também chega na pia da minha casa, me faz um homem que vive a vida do lar. O evangelho faz com que eu sirva os outros, com que eu me incomode com a bagunça, com a sujeira. Então será que um adolescente com um quarto bagunçado tá cheio de demônio naquele quarto? Talvez... Com certeza, não, tô brincando. Talvez não seja exatamente isso, mas o fato é que quanto mais cheios do evangelho, mais a gente quer clareza. Eu acho que é por aí, Giovanni, eu acho que é por aí. E aí eu acho que a gente está falando de verdadeira transformação. Então a gente poderia dizer assim, ó, numa frase bem simples, né? Uma igreja relevante é uma igreja que revela a verdade do evangelho ao ponto de que essa pessoa seja transformada pelo evangelho. Sim. Então, porque, cara, não dá para conceber. E aí eu volto na minha conversa inicial sobre a diferença da influência, porque assim, quando eu estou falando de uma igreja que quer ser influente, ela quer entrar nas camadas sociais, ela quer ter influência no poder executivo, ela quer ter influência no poder judiciário, ela quer ter facilidades nas organizações, ela quer ter status ao ponto de poder influenciar para que algo assim aconteça, algo acolá não aconteça. Quando a gente está falando de uma igreja relevante, a gente está dizendo o seguinte, que isso não acontece de forma necessariamente intencional, mas isso acontece de forma orgânica. Como? Bom, se há um prefeito, cujo esse prefeito foi transformado pela verdade do evangelho de Jesus, então ele vai administrar aquela cidade, ou vai buscar todos os meios necessários de administrar aquela cidade, de forma que glorifique o evangelho de Jesus, porque é quem ele é. Sim. Então, e aí nesse sentido, não há um esforço monumental para que eu possa ser uma pessoa gentil, por exemplo. Não, o Evangelho de Jesus me transformou ao ponto de que eu olho para o outro com gentileza, com amor, com carinho, ao ponto de que eu olho para o outro sabendo que ele falha, sabendo que ele erra, sabendo que ele é fraco, sabendo que eu também falho, que eu também erro e que por isso nós carecemos de Jesus. Para que Jesus possa restaurar os nossos corações, para que Jesus possa nos fortalecer nas nossas relações, para que Jesus possa transformar de fato quem nós somos. Agora, quando a gente está falando de uma igreja que quer só exercer uma influência social, com uma visão triunfalista, apocalíptica, né? Nós precisamos estabelecer o reino de Deus aqui e agora, porque Deus nos chamou para isso e tal.
Cara, isso não tem a ver com o discurso de Jesus, porque Jesus disse que nós estamos ladeira abaixo, e parece que nós estamos já ladeira abaixo mesmo. Eu acho que nós estamos mais da metade da ladeira. Então, a coisa que nós precisamos fazer agora é revelar o reino de Deus neste lugar. Tem um livro chamado Reino de Ponta Cabeça. Sim. Cara, esse livro é muito legal, porque ele vai trabalhar como a lógica do evangelho é totalmente invertida em relação à lógica da dinâmica deste mundo. Sim. Porque a lógica do evangelho, ela não busca a influência pela influência, ela não busca o sucesso pelo sucesso. Não, a lógica do evangelho é o seguinte: eu fui transformado por Cristo e agora em Cristo eu tenho o propósito de glorificar a esse Cristo e o meu sucesso é alcançar esse propósito, como você colocou. Então, de forma que o que acontece na minha vida, ela é orgânica, ela é natural. Por que o meu casamento passa a ser um casamento menos conflituoso? Não é que não existe conflito, é menos, porque eu passo a entender que a minha esposa é pecadora, tal como eu sou. Então ela falha mesmo, está tudo certo. Nós vamos juntos lutar para vencer os nossos pecados, para nos parecermos mais com Cristo. Mas a minha esposa falhou comigo, eu não mando ela para o quinto dos infernos e falo, vamos acabar esse casamento porque não tem mais sucesso. Não, meu sucesso não é isso, meu sucesso é ser parecido com Cristo. É como se os nossos problemas fossem os mesmos do ímpio. Não, e são. Exato. Mas a resposta que damos aos nossos problemas e aos problemas do mundo não são as mesmas respostas. Exatamente. Porque temos o Evangelho e o Espírito Santo. Isso. E aí quando a gente pensa da perspectiva de igreja, bom, enquanto igreja, eu estou provocando, trabalhando, esforçando, comunicando essa realidade do Evangelho? Pô, se a resposta é sim, show de bola. Se a resposta é não, porque aí a gente pode entrar naquela visão, no meu ponto de vista equivocado, de que não, o que nós precisamos é criar uma estrutura de trabalho. Então eu tenho ministério disso, ministério daquilo, ministério daquilo. Meus jovens não estão dando certo, eu não entendo por quê. Eu tenho um ministério de juventude na igreja. Nós estamos investindo dinheiro nesse ministério. Eu pintei as paredes. Nós fizemos um salão de jogos, compramos até um PlayStation 5. Olha aí. E não está dando certo. O púlpito é um tambor. Exato. Mas, cara, não. Eu diria, vamos dar um passo para trás. Vamos começar a fazer algumas perguntas. Vamos começar a identificar algumas coisas. E vamos tentar entender quais são as relações. E aí a gente precisa entender o seguinte: o que foi feito lá atrás não necessariamente serve para o que vai ser feito hoje. Tem um pastor chamado Sidney Costa. Ele é pastor da Igreja Batista de Alphaville, em São Paulo. Em 2014 ou 15, acho que é 15, ele assumiu uma congregação lá em Alphaville com 50 pessoas, em cima de uma loja de pneu. Um cara que amava Jesus, e aí ele começou a dar uma visão para essa igreja. Falei, irmãos, olha, minha visão é essa, da gente caminhar com Jesus, tudo ser sobre Jesus, não sei o quê, papapá. Vocês topam? Topam. Essa igreja hoje tem 7.000 pessoas. Uau. Num ambiente de 14 mil metros quadrados. Uau. E aí você pensa assim, pô, o que deu certo? Gente, não, senão você não entendeu o que nós estamos querendo dizer aqui. Não são as estratégias que foi usada lá que é para você necessariamente replicar na sua ideia de igreja ou no seu ministério. É você perceber que quando a gente faz tudo sobre Jesus, quando é Jesus que está sendo comunicado, e quando isso está sendo feito de forma assertiva, aí eu vou colocar uma posição minha. Necessariamente virão pessoas. Não sei se vai ser 7.000. Talvez seja menos, talvez seja mais. Porque esse número, a Bíblia diz que quem dá é o Espírito Santo. Sim. Mas uma igreja que ela não está vendo adultos serem batizados, ela não está vendo pessoas novas chegando, ela é uma igreja que ela está sempre ali, né? Ela tem 100 membros, aí sai 5, 3 morreu, 2 viajou, chegou 3 que nasceu, sei lá o quê, e ela está sempre ali naquele negócio ali. Cara, me desculpa, mas essa igreja precisa fazer uma reavaliação
da sua estratégia, Sim. da sua comunicação, de como que ela está falando acerca do evangelho naquele lugar. Isso aí. Eu concordo com você, Vinícius, porque é o que dissemos. A semente é boa. Isso. A semente, ela ainda germina. Então, nós precisamos ser zelosos, às vezes criativos, às vezes empenhados e não preguiçosos, em fazê-la comunicada efetivamente. Fazer essa semente plantada efetivamente, para usar da figura, mas agora em termos práticos, estratégias que deixem clara a mensagem do Evangelho. Ou seja, fazer chegar. Giovanni, olha só que coisa interessante. A gente fez um estudo com um grupo de plantadores, uma pizzazinha, quanto tempo cada um deles estavam gastando em algumas coisas. Aí tem lá estudo, família, atividades da igreja, discipulado e tal. A maioria tem assim 60% do tempo voltado para o estudo. E aí quando a gente vai lá para o discipulado, 5%, 6%, não dá mais do que isso. E aí é o que você acabou de falar. Se eu sou pastor, e eu não estou dizendo que a gente não tem que estudar, pelo amor de Deus, tem que estudar muito, muito, mas faça isso de madrugada quando as pessoas estão dormindo. Por quê? Porque você precisa estar com pessoas, você precisa estar com gente, você precisa se relacionar. Cara, eu estou chegando na igreja agora, está sendo tão legal poder conhecer pessoas, Sim. compartilhar histórias. Isso para mim empolga meu coração de um jeito assim muito, muito grande, porque para mim ministério é isso, ministério é estar ali com pessoas, compartilhando histórias. E à medida que eu estou ouvindo essas pessoas, isso me capacita de, na hora da pregação, poder trazer respostas a essas demandas que estão sendo apresentadas nessas conversas. Porque é isso que diz respeito ao Evangelho. Excelente. Então, o cara é pastor, mas o cara não encontra com pessoas. O cara é pastor, mas ele está ali, não, eu preciso gastar 20 horas para fazer um bom sermão. Meu irmão, tá ótimo, mas você gasta 20 horas para fazer um bom sermão, significa que você tem que gastar 40 para estar com pessoas, porque como você disse, Giovanni, o nosso negócio, o nosso business são pessoas. Se a gente não tiver com pessoas, a igreja, cara, a igreja é um negócio lindo demais. A igreja é uma coisa maravilhosa. Compartilhar histórias é uma coisa fantástica. É um privilégio nosso poder fazer isso. E se o cara é pastor e não está experimentando isso, eu lamento, porque deve estar sendo um ministério muito pesado, um ministério muito custoso, difícil. Mas se ele está compartilhando histórias, ele vê corações transformados, ele chora junto, ele se alegra junto, ele compartilha de momentos lindos. Excelente. E tudo isso pautado à luz do Evangelho. E esse negócio é bom demais. Excelente. Nós, para recapitular, vimos aqui que uma igreja, sim, ela deve e pode ser relevante. Ou pode e deve. Eu acho que pode e e a gente deve. viu que uma igreja relevante ela é marcada por comunicação, contextualização, que está bem atrelado. É uma igreja que se importa com as perguntas do seu momento, responde-as com o Evangelho. É uma igreja onde pessoas são prioridade. Exato. E quando nós falamos que as pessoas são importantes na igreja, nós aqui puxamos as luzes para a responsabilidade pastoral ou ministerial. Né? Pastores e líderes precisam gastar tempo com gente. Isso é um caminho para relevância, ou seja, para ser importante. Eu troco a palavra relevância por importante e faz até um certo sentido para outros ouvidos. Vai importar para mais gente, vai importar para aquelas pessoas. E eu queria caminhar aqui para um final, Vinícius, fazendo a seguinte pergunta. Se nós, por um lado, temos que contextualizarmos, ou seja, fazermos conexões e pontes para levar o Evangelho para as pessoas ao nosso redor, né? Não necessariamente em busca, mas ali considerando a relevância. Por outro lado, nós entendemos que também existe distinção. Quando Jesus nos chama no Sermão do Monte,
ele mostra muito contraste. Ele mostra que a igreja ela é diferente do mundo. Ela tem muitos distintivos. Quando nos chama, por exemplo, de sal e luz, ali você percebe que a luz é claramente diferente das trevas. E, de certa forma, oposta. O sal é diferente da carne ao qual ele se dirige, ao qual ele é útil. E, de certa forma, também ajuda, mas ele é diferente. Não pode ser carne sobre carne. E sal sobre sal também não é o ponto. Mas a ideia é que essa distinção é importante. Jesus, no Sermão do Monte, eu acho que, sobretudo, ele deixa muito claro contrastes. A pergunta, então, é: como ser relevante, contextualizar, comunicar, de certa forma, nos aproximarmos do mundo, do bairro, das pessoas que não têm o evangelho, ou têm uma má formação no evangelho, e ao mesmo tempo honrarmos o contraste da montanha, ou essa distinção que o Sermão do Monte, ou que o Evangelho de Cristo nos aponta. Como que eu equilibro essas duas coisas? Manter as propriedades distintivas do Evangelho, da consagração, da santidade, ao mesmo tempo em que eu tenho que ir frontalmente em direção ao diferente, ao perdido, às trevas. O que você pensa sobre isso? Eu poderia responder assim com duas características. Primeiro, se relacione, conviva sem medo. Segundo, se relacione, conviva sem medo, mas com convicção do Evangelho. Porque a sensação que eu tenho é o seguinte: o Evangelho ele é encarnacional, né? A pessoa de Cristo foi encarnada, o próprio Evangelho se fez entre nós. De forma que eu acredito que nós somos chamados para a mesma realidade. E Jesus não encarnou fora do mundo, ele encarnou dentro desse mundo. Mas Jesus é o Evangelho. Então a questão é, o quanto desse Evangelho realmente é o fator definidor de quem eu sou? Porque se eu tenho convicção do Evangelho, então eu vou ser sal e luz aonde eu estiver. E eu acredito, Giovanni, acredito mesmo, que isso é mais orgânico do que parece. Eu acho que o crente em Cristo Jesus, aquele que foi transformado por Cristo Jesus, que entendeu a boa obra de Cristo Jesus, esse cara ele não vai mais roubar ou enganar ou fraudar porque está com medo de ir para o inferno. Mas é por extrema gratidão do que Cristo fez na vida dele. E ao fazer isso, de forma natural, orgânica, isso vai tornar o Evangelho relevante. Isso vai tornar a Igreja de Jesus sal e luz. O que me preocupa hoje, por exemplo, é que há um movimento muito grande nas igrejas de que a gente agora tem que ter uma preocupação absurda em assistência social. E eu acho isso lindo, a gente tem que fazer assistência social mesmo, está tudo maravilhoso. Mas a motivação, muitas vezes, não é porque o Evangelho de Jesus me deu tudo, então agora eu vou procurar aqueles que têm menos para eu colaborar com a vida deles. Muitas vezes vamos fazer porque nós precisamos criar um vídeo bem legal, colocar no Instagram e mostrar que nós temos uma relevância social para que a gente possa ser visto de uma maneira legal pela marca, pela empresa, pela pessoa. Eu acho que a gente tem que ter ações que podem ser intencionais. Mas, sobretudo, eu preciso olhar para o outro com amor, porque Jesus me amou. Perfeito. Então, eu sou sal e luz num processo orgânico de quem eu sou no Evangelho de Jesus. E não porque eu forço isso. E não porque eu faço por merecer isso. De forma nenhuma. O Evangelho de Jesus me transformou. E ao fazer isso, ele transformou quem eu sou, as minhas ações, as minhas atitudes. Quer ver uma coisa, um exemplo bem simples disso? O apóstolo Paulo diz que quando o Evangelho de Jesus nos transforma, então nós deveríamos ser os melhores trabalhadores, porque nós trabalhamos como se fosse para Deus. Essa é a perspectiva de quando eu entendo o Evangelho. Todo o trabalho das minhas mãos, ele é um trabalho que serve ao Senhor.
em primeiro lugar, antes do meu patrão, ou do órgão, ou da instituição que eu estou inserido. Imagine comigo, que essa realidade tivesse encravada nos nossos corações de forma tão presente, que agora todos os cristãos transformados pelo Evangelho, de fato fizessem assim. Sociedade diferente. Como é que isso impactar a cultura? Como é que isso impactar a cidade? Como é que isso impactar a realidade que nós estamos? Eu acho que esse é mais ou menos o que aconteceu em Tessalônica. Sim. Porque diz em Tessalônica lá que pouco prazo o negócio alastrou, que a região inteira, a gente ouviu falar de vocês, lá do outro lado. É social. Por quê? Porque aquilo trouxe uma transformação. Então, quando eu olho da perspectiva, mas isso não está acontecendo, onde é que nós estamos falhando? Bom, então onde é que nós estamos falhando? Porque igrejas que aparecem nós temos. Sim. Instagrams com muitos seguidores nós temos. Visualizações no YouTube nós temos. E por que isso não está acontecendo? Porque eu acredito que o Evangelho não está sendo a resposta de fato como deveria ser. Então nós estamos agregando, deixando ou não comunicando o Evangelho. Sim. Então o Evangelho é a resposta. Se o Evangelho é a resposta, a transformação é a consequência. Perfeito. E se a transformação é a consequência, o impacto social é a outra consequência que acontece. Vinícius, para a gente terminar, eu queria fazer uma ponte exatamente onde você parou e mencionamos aqui na sua fala de coisas muito valiosas que uma igreja relevante faz. Ela contextualiza bem. Ela faz obra social, porque a igreja cuida. A igreja ama o pobre. Jesus teve uma ênfase com o cuidado de quem mais precisava. A viúva, por exemplo, que tinha um desamparo social. Às vezes não tanto financeiro, mas sim também financeiro. Mas o desamparo social foi ali alvo, né, de Jesus e também dos discípulos. O órfão, questões óbvias. Então sim, a questão social, a questão da contextualização, como nós falamos, a questão de nós irmos em direção ao desassistido com a mensagem do Evangelho. Mas tem como a gente usar todas essas coisas e ainda assim permanecermos no erro. Ou não relevantes, né? Ou não relevantes. Quando nós fazemos, por exemplo, dessas coisas fim em si mesmas. Exatamente. E aí, por exemplo, nós temos o caso da assistência social. Ela pode ser usada por motivos escusos, como a vanglória, a autopromoção ou a virtude comunicada, mas também ela pode ser equivocadamente experimentada quando a caridade é usada no lugar do Evangelho e não como um dos resultados do Evangelho. Exatamente. Isso hoje é muito comum. Muito. Você vê a glória dada, a virtude, essa é uma delas, a caridade. Mas a glória dada a certas causas sociais ou personalidades que tiveram alguma evidência em causas sociais, como se santos fossem por conta de suas causas. E tão somente pelas suas causas. Pela caridade, ou pelo combate a alguma desigualdade, ou algum preconceito, alguma coisa que hoje é pungente e sensível. E a gente tem uma tentação de olhar para essas virtudes como o Evangelho e não como resultado do Evangelho. O Evangelho me toca e eu vou em direção à necessidade do outro. O Evangelho me transforma e eu me compadeço do outro. O Evangelho, ele trata o meu coração e agora eu amo, eu alcanço. Né? Então, essa é uma das formas de viver isso errado. Giovanni, você falou um negócio, fez uma frase aí que o Tim Keller fala isso de forma muito precisa. Ele diz assim, olha, o Evangelho não é o resultado do Evangelho. Então, quando a gente se propõe a pregar o Evangelho, nós não estamos pregando o resultado do Evangelho. Ou seja, nós estamos dizendo que se você é um marido infiel, você agora vai ser fiel. Nós não estamos dizendo que se você é uma pessoa truculenta, você agora vai ser uma pessoa gentil. Se você é uma pessoa que não se importa com os outros, você agora vai ser o assistencialista do ano. Não. Isso é o resultado do Evangelho. Nós não estamos pregando o resultado do Evangelho. O que nós estamos pregando é o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é o fato de que Deus te amou ao ponto de te resgatar do inferno e te fazer filho e herdeiro do céu eterno.
Então, nós estamos reidentificando quem você é, ressignificando quem você é no Evangelho, porque isso é o Evangelho. Então, e aí essa foi uma deixa legal, algumas igrejas fazem aparentemente tudo certo. O problema é que na hora de tirar o 10, em vez de pregar o Evangelho, prega o resultado do Evangelho. Perfeito. E o resultado do Evangelho não é a transformação do Evangelho. É uma consequência natural de uma transformação que aconteceu. Então, o resultado do Evangelho não é o Evangelho. Perfeito. O Evangelho é o Jesus encarnado que nos transformou e ressignificou a nossa identidade nele. E eu acho que as causas para isso, Vinícius, essa realidade lamentável quando isso acontece, às vezes é por má formação teológica, de não compreender biblicamente, de não entender exatamente a identidade da igreja, o propósito da igreja, a missionalidade convocada. Mas às vezes também é por porfia, às vezes também é por avareza do coração nesse sentido. E a gente precisa de graça do Senhor para não incorrer nos mesmos erros. E aí eu termino com a seguinte pergunta. Uma igreja relevante, ela pode ser atraente? Pode. Pode. Eu acho que ela é atraente. Eu não vou dizer que ela pode, eu acho que ela atrai naturalmente, né? E aí eu já vou qualificar a pergunta para a gente elaborar em cima dela por fim. Então essa igreja que nós discorremos na sua relevância, se ela por fim pode e é atraente, como ser sem ser mundano? Deixa eu dizer por que eu estou fazendo essa pergunta. Aqui em Goiânia tem uma igreja um pouco polêmica, muito arrojada na contextualização. Comunicação completamente eficiente. Fala a linguagem dos nossos tempos. O jovem, se nós citamos aqui um exemplo de um termo que está desatualizado, essa igreja sabe os termos da moçada com certeza. Que eu não sei. Recentemente, nesse arrojamento todo de contextualização e de engajamento cultural, lançaram um culto especial para jovens. O culto se chamava Vem Novinha. Tinha que ser no Rio de Janeiro isso, né? Não, parece piada, mas infelizmente... No Rio deve ter toda semana, É uma igreja, assim, quem é de Goiânia sabe. E aí, cara, era Vem Novinha, o culto. E não só o tema era tão provocativo assim, mas tinha um teaser, tinha ali uma vinheta, tinha um vídeo ali promocional desse culto, de convite. E as cenas do vídeo eram cenas provocativas de dança sensual na boate e tal, tudo ali bem rapidinho e tudo mais. E a marca ali usada de forma ilustrada do culto era uma boca semi-mordida. Ou seja, nós temos aqui pelo menos 3 elementos visuais de sensualidade. Eu sei que a estratégia dessa igreja ou dessa comunidade é uma estratégia de vem, vai ser tipo uma boate, aí lá dentro eu prego o evangelho para você. É o que se escuta. Eu não fui no culto Vem Novinha para ver como é que era. Mas, bom, o escândalo foi o suficiente para eu pensar que talvez foi um desserviço, mais do que um serviço. Aqui julgando a grossas vistas, tá? Realmente aqui sendo bem superficial na análise, apenas com o material publicitário dessa comunidade cristã, tá? Aí a pergunta então é essa. Claro que o apelo é ser atraente, ser atrativo. Chamou a atenção demais, todo mundo. Nós estamos comentando aqui. Todo mundo comentou sobre isso. Você caiu na boca do povo, ou seja, conseguiu audiência, atenção. Chamou a atenção. Provavelmente para ser atraente e captar pessoas para estar ali ouvindo a mensagem da noite. Isso foi atraente? Talvez sim, não sei. Talvez sim, para a ideia de alcançar o desigrejado? Talvez. Aí por isso que eu quero perguntar, porque eu estou aqui pensando como pastor de igreja local, igreja de bairro, nós precisamos ser atraentes. No sentido de as pessoas precisam querer entrar aqui. Vou dar mais um exemplo antes de passar a bola para você, Vinícius, que assim, eu lembro de conversar com os diáconos da igreja um dia e falar assim, irmãos, sai da porta. Os diáconos normalmente na igreja presbiteriana,
Eu sou pastor de igreja presbiteriana, né? Eles ficam ali na porta, às vezes um de cada lado. Irmão, sai da porta. Vai pra lá. Dá um espacinho pro povo entrar. Com todo carinho. Mas na época ainda das aberturas mediante pandemia, era um de cada lado, uma banqueta no meio com um vidrinho de álcool. Por onde a pessoa entra. Ela tinha que se espreitar ali para entrar. Sai da porta. Você imagina você passar na frente de uma loja que tem alguém te esperando. Eu não quero ser incomodado numa loja com alguém. Posso te ajudar? Não pode, senhora. Pode ficar. Deixa que eu me viro. A Amazon agora tá falando que vai fazer carrinho automático, né? Pra você só pegar e pôr lá dentro. É genial. E não é fobia social. É só porque às vezes a gente quer sentir a liberdade de entrar num lugar que você não conhece e não ter que ter uma... Ser acuado. Ser acuado e ter que ter resposta. Eu não sei que sapato que eu quero. Eu vou olhar, deixa eu ver. Imagina então 2 marmanjos na porta da igreja. Ali, às vezes, engravatado, esperando você entrar. Tipo assim, as 12 casas dos zodíacos, do Cavaleiro do Zodíaco. Se você passar por mim, você consegue, né? Então, eu falei, libera a porta, deixa o povo entrar. Deixa o povo acessar a igreja. Né? A gente teve essa reflexão, concordaram e tudo mais, não me mandaram embora da igreja. Mas era essa conversa, assim. Eu tô dando um exemplo muito besta e corriqueiro para dizer, até isso é uma questão sobre... como deixar as pessoas chegarem, no sentido de sermos atraentes. Atraentes é quando as pessoas nos veem. Então a gente sinaliza a porta da igreja, a gente vai para a praça, a gente tem muitas ações aqui na praça ao lado da igreja, para tentar sermos vistos pela comunidade e tentarmos servir a comunidade também. Agora na Páscoa a gente já está preparando, tem uma feira que a gente faz ali que a gente leva barraquinha de comida. Para os condôminos ali, os moradores virem interagir com a gente canta músicas e leva assistência para as crianças. Dia das Crianças, a mesma coisa, uma tarde da alegria, só de brincadeira e tal. Para o bairro ver a gente quer ser visto, mas a gente também quer ser atraente, a gente não quer que as pessoas nos veem e saem correndo. A gente quer que elas fiquem, que elas se interessem pelo Jesus que cremos um pouco mais. Por que da gentileza? Por que do sorriso? Por que do serviço? Por que vocês estão gastando tempo aqui com a gente? A gente queria que essas perguntas supitassem no coração. Legal. Então, como ser atraente sem ser mundano? Preciso fazer o culto vem novinha? Ou tem outras formas? Eu acho que o pressuposto ele precisa estar bem estabelecido. Porque o que eu quero que as pessoas vejam? Eu quero que elas vejam a minha igreja, a minha instituição, a minha pessoa, ou eu quero que elas vejam o Evangelho? Excelente. Então, quando eu coloco o Evangelho como objeto de atração, então, a partir daí, todas as minhas ações que facilitem, que atraem as pessoas, têm o objeto como pressuposto, têm o objeto como alvo. Então, nesse sentido, quando eu penso no culto vem novinha, eu não estou pensando que eu estou passando, olhando e vendo. A mim, o Evangelho em nada é comunicado com essa realidade. A mesma coisa quando a gente pensa na realidade de um culto, onde a gente vê um ambiente de boate ou de coisa parecida com isso, né? Eu não consigo ver como que isso realmente tem o Evangelho como alvo de comunicação. Eu tenho muita dificuldade em ver isso, né? Agora, por exemplo, eu vou numa igreja o data show só funciona a metade, a outra metade não funciona. Os bancos são horríveis de sentar. Eu sento, dá 10 minutos, as costas doendo. As cortinas, você percebe que não foi lavada já tem anos. O microfone não presta. Você vê um desleixo. E isso está comunicando alguma coisa. O que isso está me comunicando? Que esse negócio aqui não é importante, que ninguém está importando com isso aqui. E se ninguém que está aqui dentro está importando com isso aqui, eu também não estou nem aí, se eu estou visitando. E aí eu acho que uma maneira da gente pensar é, se o alvo da minha atratividade é o Evangelho, eu tenho que pensar como esse Evangelho alcança ou se torna atrativo para o não cristão. Mas lembra, é o Evangelho, então não é a igreja. Porque na minha cabeça, quando eu penso no culto vem novinha, o que eu estou querendo mostrar? A igreja. Eu não estou querendo mostrar o Evangelho de Jesus.
Eu quero que as pessoas venham à igreja. E talvez, aqui eu estou fazendo um julgamento também sem nem ter visto o cartaz. Possivelmente é uma polêmica premeditada. Por quê? Porque nós estamos num ambiente... Você vai entrar aí nessa questão de YouTube, como fazer vídeo, não sei o quê. O que os caras promovem? Gente, você tem que fazer uma pergunta que gera a capacidade de você captar a atenção do outro. Que seja polêmica, que seja... E por aí vai. Cara, não, nós não estamos nessa... Nosso negócio não é esse. Nós estamos aqui para apresentar o Evangelho. E o Evangelho, ele me diz que eu cuido, o Evangelho diz que eu amo, o Evangelho diz que a igreja tem que estar limpinha, tem que estar arrumadinha, tem que estar tudo funcionando direitinho, dentro da capacidade de cada igreja, né? Porque, igual estou vendo você aqui, né? 3 câmeras, não sei o quê, microfone topíssimo e tal. Bom, alguém vai dizer, não, mas a minha igreja não tem essa capacidade. Bom, não tem, mas qual que é o melhor que você pode oferecer dentro da sua capacidade? Está preocupado em comunicar da melhor forma possível. Exatamente, né? Então... Tá no mínimo ou no máximo? Exatamente. Eu acho que é essa realidade que nós estamos pensando aqui. Sim. Nós estamos pensando numa realidade em que as pessoas se sentem atraídas pelo Evangelho, por aquilo que eu comunico esteticamente, né? Pessoalmente, comunitariamente e por aí vai. Mas eu acho que se você tem um alvo do Evangelho, então você tá tranquilo, você vai estar numa margem de segurança legal. Agora, se o seu alvo é promover a sua pessoa, poxa, aí vai ser complexo, aí vai, né? Tem um episódio famoso lá do pastor da Hillsong de Nova York, acho que é Carl Lenz, o nome do cara. Todo bombadão, tirava foto com seminu e tal, e cara todo bonitão, andava com Justin Bieber e não sei o quê, e o cara da sociedade, o cara do não sei o quê. E aí depois foi descobrir que esse cara era mulherengo, teve vários adultérios e etc, 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 etc. Então, assim, o que você está querendo promover? Exato. A pergunta é essa, o que você está querendo promover? Se é o Evangelho, então você vai caminhar numa margem segura. Agora, você está querendo promover o Evangelho para pessoas que não são cristãs. Eu acho que esse é um pressuposto interessante, Giovanni. Porque às vezes a gente falha nessa relevância porque a gente está partindo da ideia de que não vai ter não cristão, não. Exato. A gente só prega para crente. Exato. Não, o povo de igreja já sabe como é que é. Pode deixar desse jeito aí que o povo de igreja já sabe como é que é. Eu não preocupamos com a linguagem. Não sabe não, amigão. Porque o povo de igreja, além de todo mundo gostar de coisa boa, a gente tem um alvo. E o alvo é alcançar pessoas. Perfeito. Vinícius, excelente, cara. Obrigado pelas provocações, pela reflexão. Eu acho que nós temos o dever de nos preocupar com a relevância, porque o que temos a semear, primeiro, nos foi ordenado. Segundo, é necessário para o mundo. O mundo precisa desse evangelho. A gente tem que se esforçar ao máximo e não ao mínimo. A régua tem que estar lá em cima. É como a gente acabou de conversar. Qual é o máximo que, como líder local, pastor, como membro de igreja, como discípulo de Jesus, qual é o máximo que eu posso dar para o reino? Não o mínimo, sabe? Do meu empenho, do meu esforço, dos recursos. Sempre subindo o padrão, subindo a regra, porque o mundo precisa do evangelho. Exato. Eu tenho acompanhado com a equipe de recepção da igreja, está tentando formar uma equipe de recepção da igreja para melhorar exatamente isso, né? A integração das pessoas, percebê-las mais. Nós não somos uma igreja grande, mas já temos dificuldade de perceber as pessoas que não estão bem integradas. Então a gente está tentando melhorar nisso aí. E a gente tem estudado um material onde esse escritor, ele é um consultor de igrejas, então ele viveu aí os últimos 20 anos visitando igrejas e ajudando essas igrejas a se tornarem mais receptivas. E ele cita assustadores 10 grandes e principais motivos pelos quais os visitantes não retornam ou decidem não ficar numa determinada igreja. Eu queria mencionar alguns desses motivos que às vezes a gente não leva tanto a sério. O primeiro motivo é um motivo que crente gosta, político gosta e que pastor gosta. Ixi. Pedir para ser apresentado. O visitante não.
Eu acho que é uma coisa incômoda, mas eu só não achava que fosse tanto. Olha que interessante. A principal fobia de muita gente, no caso dos Estados Unidos, mas eu não acredito que no Brasil seja muito diferente. Esse incômodo de ser abordado, de ser exposto publicamente. Então, tirar as pessoas da fé da igreja para poder entrar mais livre, talvez possa fazer um pouco de sentido. Quando eu vi isso, eu falei, poxa, talvez seja um caminho aí, deixar as pessoas um pouco mais à vontade no primeiro momento, né, para elas se desarmarem, falando de receber pessoas, tá? Não a igreja que vai, mas a igreja que recebe. Um dos outros motivos, você mencionou, limpeza. Não ter limpeza no ambiente de culto, o ambiente público, social, não ter limpeza. E um terceiro motivo muito atrelado a esse, não constatar segurança na programação infantil. Se tem programação infantil, os pais não sentiram segurança. Às vezes, segurança estrutural, ou mesmo da mobília, ou pela estrutura física de um modo geral, falta de assistentes, não sei. Nesse sentido, de forma genérica, o pai se sentiu um pouco inseguro de deixar a criança ali, decidiram procurar outra comunidade. Um outro motivo, e esse para mim, eu encerro com esse, é global. Não ter sinalização clara para o visitante. No caso dos Estados Unidos, eles são, de forma geral, muito ricos em espaço. Então é muito fácil você encontrar estacionamentos generosos, boa parte do país. No nosso caso é um pouco mais complexo. Goiânia, então, é uma disputa milimétrica. Se você fala sobre São Paulo, Rio de Janeiro, então a coisa complica mais ainda. Mas aqui a gente começa a preocupar já que o visitante não tem obrigação de saber o que é um gasofilácio. Nós temos palavras, catecúmeno, nós temos palavras que não fazem sentido para um visitante que talvez não está treinado na linguagem evangélica ou na linguagem cristã de uma forma geral. Mas eu tenho que me perguntar, o visitante chegou aqui, ele sabe onde que é exatamente a porta para entrar para o templo, onde são os banheiros, onde é as salas de curso da educação cristã? Então, quando a gente perde de vista, nós estamos dizendo, eu não estou te recebendo, eu não estou interessado em te receber, porque eu não preparei a casa para você. Essa, eu acho que essa é a resposta. Eu acho que a relevância passa... Na verdade, essa é a pergunta, né? Nós estamos preparando a casa para receber? Eu acho que a relevância passa pela preocupação na receptividade. Passa pelo raciocínio onde eu mostro que eu me importo com as pessoas que estão chegando. E quem são essas pessoas? Todas. O crente, o não crente, o membro, o não membro, o visitante. E como é que esse tipo de gente... Aí eu volto lá no final para a gente encerrar. Eu preciso estar interessado, fazer as perguntas. Eu preciso saber da minha demografia. Que tipo de gente está frequentando aqui? Tem gente rica? Tem gente pobre? Tem rico e pobre? Como é que é o nível de escolaridade? Eu vou ter que jogar na média sempre. Eu nunca vou poder puxar só um lado da balança. Mas eu tenho que estar interessado. Como pastor, eu não posso deixar essas perguntas passarem. Sem dúvida. Uma igreja relevante tem uma liderança que se importa. Eu resumiria assim, se importa com a mensagem que carrega e com os ouvidos que escutam essa mensagem. Se importa o suficiente para debruçar em tempo com pessoas e em tempo com as perguntas certas. Acho que o ministério relevante não pula esse raciocínio. Verdade. Concordo perfeitamente. Tem nada a acrescentar, é isso aí. Vini, bom demais. Obrigado, meu amigo. Bom demais, cara. Que prazer. Foi uma alegria, felicidade. E espero que de alguma forma a gente possa contribuir aí com quem está ouvindo e possa ter dado alguns insights, desafiado o coração. Eu tenho certeza. Porque eu tenho certeza que uma palavra que eu queria deixar é que igreja é uma coisa linda. É um projeto de Deus. Não desanime da igreja, não desista da igreja. Nem você membro, nem você pastor, nem você que está pensando em ir, não desanime. Igreja é um projeto divino. E é um lugar de cura, um lugar de conexões, um lugar de transformação. Porque o Evangelho de Jesus gera tudo isso. Amém. É isso aí. Brother, obrigado. Eu quero deixar esse desafio para você, então, para você compartilhar essa palavra com outros,
Se tiver pergunta, quiser interagir com a gente, pode mandar pelo canal que você está ouvindo ou assistindo desse episódio. Eu posso encaminhar essas perguntas ao Vinícius posteriormente também, e a gente quer interagir com você. Nosso objetivo aqui é servir a Igreja do Senhor com essa boa reflexão. Que Deus abençoe a sua vida. Esse é o Cajado de Papel. Quero que você se inscreva nesse canal, compartilhe isso aqui com outras pessoas, para a gente continuar pensando a Igreja do Senhor Jesus Cristo e servindo essa igreja com alegria cada vez mais. E mais uma vez, Vinícius, obrigado, meu brother. Obrigado. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Um abraço.